o fato de, aquela ideia lá, né, é proibido para menores de 18 anos. A gente pensa que, se você é acima de 18 anos, você pode assistir aquilo. Não. Se é pecado e errado para quem tem menos de 18, para quem tem mais de 18 também é pecado. Né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, que hoje muitas crianças elas são inseridas na pornografia, mas antes disso, o seu imaginário está sendo montado para que aquilo se torne algo normal para ela. Então, ela começa com música, é o tipo de roupa que se veste, né? Ela em casa, por exemplo, as nossas filhas, nós sempre falamos com elas, né? Ó, a mulher não anda com a barriga mostrando, né? E aí elas aprenderam isso, né? A gente fala, tem que cuidar do seu corpo, tem que proteger, né? Não é assim... Aí começa as perguntas, mas por que a filha de fulano tá com a barriga mostrando? Tem dia que a gente passa na rua e elas falam assim, papai, aquela mulher ali tá com a barriga de fora, não pode, né? É isso mesmo, minha filha, não pode. Né? Por quê? Porque por mais que o corpo seja algo belo que Deus nos deu... Está no ar, podcast Mais Verdade e Vida. Olá, nós estamos aqui no nosso podcast Mais Verdade e Vida. Que bom que você está aqui conosco. Hoje numa conversa muito legal com o pastor reverendo Erley Rocha, da Igreja Presbiteriana Parque das Nações. Esperamos que você seja muito edificado com esse bate-papo. Quero cumprimentar aqui o reverendo Erley Rocha. Muito obrigado, reverendo, pela presença no nosso podcast Mais Verdade e Vida. Você está nessa programação especial do Congresso da Família aqui na nossa igreja. Nós ficamos muito honrados e felizes com a sua presença. Esperamos que a nossa audiência, né, possa estar conosco e eu tenho certeza que será muito abençoado em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui conosco no nosso podcast Mais Verdade e Vida. Obrigado, reverendo Everest. Quero agradecer a Igreja Presbiteriana Parque Bandeirantes, aqui em Rio Verde, pela hospitalidade, por participar desse congresso. Vamos juntos aí caminhar nesse podcast, nesse bom bate-papo aqui. Sobre... É a união dos parques, né? Parque Bandeirante, Parque das Nações, para abençoar a sua vida. Compartilhe o nosso podcast, vai aí na setinha aí onde você está, no YouTube, no Instagram, mas compartilhe nos grupos da sua família e eu tenho certeza que é bênção no nome do Senhor Jesus. Reverendo Erley, conta um pouquinho da sua história, como o senhor recebeu o chamado ao ministério e percebeu que Deus estava levando a um processo mais sério de pregação da palavra, de se envolver no reino de Deus. Vamos lá, pastor, na verdade, eu nasci num contexto, não era presbiteriano, né? Eu nasci num contexto de Assembleia de Deus, meu avô era pastor na Assembleia conhecido como pastor presidente de campo, então eu sempre cresci ali na dinâmica, vendo o meu avô pastoreando, dirigindo a igreja, mas confesso para o irmão que meus 14 até 17 anos foi algo que eu não tensionava para a minha vida. Tanto é que aí fiz vestibular, comecei a cursar uma faculdade de administração, eu morava em Brasília, mas aí por volta dos meus 20 anos foi quando meu envolvimento com a igreja se tornou muito mais forte. Eu entendo que foi de fato a minha conversão, né? Por mais que eu tenha sido criado num contexto evangélico, eu sempre gosto de dizer que eu fiquei aí em torno de 19, 20 anos perdido dentro da igreja, até que de fato o Senhor graciosamente me alcançou, né? E uma das formas que o Senhor me alcançou me levou a me envolver muito na igreja, né? Então comecei a me envolver na nova escola dominical para as crianças, depois aula para adolescente, aí fui a diácono na igreja, fui a presbítero na igreja. E aí foi quando o Senhor, então, começou a moldar meu coração e eu comecei a ver a vida pastoral de uma forma um pouco diferente, né? E aí, logicamente, teve a influência do meu avô, né? Por ter caminhado com ele, ter morado 2 anos com ele, na casa dele. E aí foi quando, então, eu resolvi me preparar, né? Eu lembro que eu estava tinha mais um ano de faculdade, falei, mãe, eu quero ir para o seminário. Minha mãe falou assim, você não vai sem terminar a faculdade. Quase terminado. Aí minha mãe fez um acordo, falou assim, olha, se você terminar a faculdade, aí você tem a bênção para ir. E aí eu entendi que aquilo era importante, né? Conversei com alguns pastores, eles falaram, termina esse curso, vai ser importante para você lá na frente. Eu terminei meu curso então, e aí foi quando eu me dediquei exclusivamente ao ministério desde então, né? Desde 2004. Só que eu sempre visualizo, pastor Everest, que o chamado ministerial, a despeito do que as pessoas acreditam, né, que todas as portas estavam fechadas e você só encontrava um ministério. Não, eu creio que é justamente o contrário. Quando o Senhor me chama, eu estava vivendo uma excelente fase da minha vida, né? Eu estava muito bem na igreja,
muito bem com a minha família, muito bem na área profissional, muito bem na área faculdade financeira. Era na área de comunicação? De administração. Com habilitação em marketing, né? Então, trabalhava essas duas vertentes no meu curso de formação. E ali, então, eu entendi sobre isso, né? Eu falei, olha, eu preciso me dedicar ao Senhor, e eu olhava para todas aquelas portas abertas e falava, são legais, mas não era isso que brilhava nos meus olhos, sabe? E eu só conseguia enxergar o ministério. Então, outras portas estavam abertas, que eram excelentes, que eu estava já desfrutando, mas naquele momento eu só enxergava realmente o ministério. Então, o Senhor me conduziu para o ministério, eu fiz o IBEL, né, o Instituto Bíblico Eduardo Lene. Foi nesse processo que eu mudei de igreja, saí da Assembleia de Deus, vim para a Presbiteriana, e estou desde 2004. Terminei o IBEL, fui trabalhar com plantação de igreja no interior de Minas, trabalhei em 2 cidades, uma chamada Pratinha, tinha 3 mil habitantes. 3 mil habitantes. E depois fui para a cidade de Ibiá, que tinha 25 mil habitantes, lá já tinha uma igreja presbiteriana, foi até a igreja que me levou para fazer esse trabalho. Então nós trabalhamos com 2 plantações, né, que foram bem desafiadoras, porque inexperiente, jovem, solteiro, e depois o Senhor então me conduziu para o seminário, eu fiz o seminário JMC em São Paulo, fui ordenado por lá, e aí acabei que transitei bastante tempo ali por São Paulo. Foi lá que o senhor conheceu sua esposa, qual esposa? Não. A minha esposa, na verdade, ela era uma das melhores amigas da minha irmã mais nova. Então a gente sempre, em algumas vezes a gente se esbarrou na casa da minha mãe, porque depois que eu saí em 2004, eu fui começar a namorar com a minha esposa por volta do ano 2009, 2010, né? Então nós começamos a morar nesse período, aí nós nos casamos em 2013, né? Então foi mais ou menos nesse período, 2009 para 2010, que de fato eu comecei vamos dizer assim, a olhar de uma forma diferente para ela. Era amiga da minha irmã e se tornou também minha melhor amiga, né? Os olhos brilharam, hoje 2 filhas. Graças a Deus, Adélia e Clarice, né? Uma de 8 e outra de 5 anos, graças a Deus. O Senhor tem abençoado o nosso lar, graças a Deus. E como o senhor chegou na Igreja Presbiteriana Parque das Nações, ali em São Paulo, o senhor como um bom mineiro, foi parar em São Paulo? Na verdade, eu estava em Goiânia, na primeira de Goiânia, né, trabalhando há 4 anos, e aí, na época, no início do ano de 2023, em um dos módulos do doutorado, tanto o reverendo Bruno quanto o reverendo Heber Júnior, que são os pastores da Igreja Parque das Nações, eles me convidaram para vir trabalhar com eles. Né? Então, a princípio, eu relutei, conversei, falei, olha, aqui as coisas estão indo bem, né? Não meu estilo. Eu comecei lá em Pratinha, né? 3 mil habitantes. E aí conversei com eles, falei, não, aqui em Goiânia as coisas estão indo bem e tal. E aí nós começamos a conversar, e no mês de fevereiro eu fiz um módulo de doutorado no Jumper, no Mackenzie, com o reverendo Heber. O reverendo Heber saiu, nós almoçamos, ele apresentou um projeto que está em andamento ainda, né? Que tanto ele quanto o reverendo Bruno estavam capitaneando nesses últimos anos, e aí eu enxerguei uma perspectiva de ministério muito boa, um pouco diferente do que eu estava vivendo em Goiânia, né? Então, uma ênfase no ensino, uma ênfase no desenvolvimento intelectual, né? Que não tinha nos outros ministérios, né? Nas outras igrejas. Eu tinha, mas não era tão acentuado quanto era a possibilidade que eu estou tendo agora, né? Então, o Senhor nos direcionou, nós viemos para o Pacto das Nações no ano passado, estamos lá trabalhando com o reverendo Bruno e reverendo Heber Júnior e licenciado Lucas. Excelente, uma bênção muito grande. Sim. E como surgiu essa paixão assim pelo Instagram? E aqui o senhor tem cerca de 56 mil seguidores. Graças a Deus, estamos com um número aí crescente. Como diz, é um número crescente, muito bom, focado em família. Então nós queremos direcionar um pouquinho a nossa conversa justamente para esse ponto. Sim. Pastor, assim, eu vou falar para o irmão que a intencionalidade em trabalhar no Instagram, eu digo para o irmão que hoje eu enxergo como uma extensão do ministério. E aí eu vou fazer uma crítica a nós como bons presbiterianos, que nós não conseguimos enxergar ainda que a internet ela não é uma ferramenta. Na verdade, a internet ela é um ambiente. As pessoas vivem na internet, as pessoas elas negociam na internet, elas passam tempo, elas guardam memórias, elas planejam a vida na internet, né? Então o seu celular provavelmente toda semana recebe aquela notificação, quanto tempo foi gasto em média por dia em rede social, né? E a gente se assusta, porque é 3 horas, 4 horas, 5 horas. Eu nunca pesquisei isso com respeito a mim mesmo, para mim não me assustar. mas mas geralmente fica a dica aí, né? Geralmente acontece isso. Então, o que eu percebi? Eu fui instigado, na verdade, por um irmão no meio da pandemia,
Nós estávamos num culto, naqueles cultos que tinha 3, 4 pessoas, né? Eu estava pregando e o Ademar Rocha, que era o irmão que estava tocando, de Goiânia, até um abraço para o Ademar. O Ademar, ele fez uma crítica. Nós estávamos conversando depois ali e eu lembro que nós conversamos sobre um pastor neopentecostal que estava com um vídeo que tinha mais de 50 milhões de visualizações, com um ensino completamente distorcido da palavra de Deus. E aí nós fizemos um comentário. E aí o Ademar Rocha virou e falou assim: olha, vocês pastores reformados, vocês têm bons conteúdos, mas fica restrito à igreja, né? Enquanto esse pastor que é neopentecostal ensinando heresia está produzindo conteúdo e está alcançando aí milhões de pessoas, né? E eu fiquei durante um ano ressoando aquilo na minha cabeça. E eu ficava, rapaz, mas é verdade, né? E o Ademar é alguém que é muito engajado na internet, né? Ele é alguém que se envolve muito na área da música, a área dele. E aí, então, eu comecei a desenvolver essa ideia. Mas o que me levou mesmo foi uma série de estudos que eu preparei para a primeira presbiteriana de Goiânia, que foi sobre, o reverendo Erickson pediu na época falar sobre influenciadores cristãos. E aí eu me debrucei sobre o assunto, preparei, na época foram 4 estudos, e aí eu percebi essa ideia de que, de fato, a gente precisa povoar esse ambiente com a palavra do Senhor. Então, a partir de 2021 para 2022, foi quando eu comecei, então, a trabalhar na internet. Então, hoje, assim, eu foco mais no Instagram por causa de tempo, né? Eu não consigo focar em outra rede social. Eu consigo, por exemplo, no YouTube, eu até tentei, mas não tenho tempo para isso. Para gerenciar. Mais de uma rede social é complicado. Exatamente, pastor. Então, hoje, assim, meu foco no Instagram é família, e eu transito para algumas outras coisas de cultura, né? Então, eu sempre tento usar aquilo que está acontecendo na cultura, fazer uma leitura cristã e tentar sempre trazer para uma aplicação dentro do contexto de família, né? Então, a gente tem trabalhado nesse contexto. Quero agradecer até o Felipe e a Gabi, que são as 2 pessoas que desde o início estão comigo, são eles que me ajudam a fazer a parte de arte, a parte de organização, né, de conteúdo. E graças a Deus a gente tem caminhado, e eu digo assim, que tem sido uma bênção de ver como que, em alguns momentos, alguns aconselhamentos, até mesmo de membros da igreja, começaram pelo Instagram. Então, algum assunto, alguns assuntos até que são delicados de serem tratados, e alguns irmãos leram e mandaram mensagem, e a partir disso, então, a gente desenvolve um aconselhamento, uma conversa. Então, tem sido uma boa experiência. É um ambiente onde você vive, né? Onde nós vivemos hoje. O ser humano moderno hoje, ele não consegue desconectar. Tem um lado ruim disso, né? Até só poderia falar um pouquinho sobre esse excesso de telas, né? Sim. E como que nós, como pais, devemos zelar pelos nossos filhos. Eu tenho, assim, experiência já de pastorado, onde pessoas, nossas ovelhas, cresceram, assim, pequenininhos, cresceram nas telas e hoje estão numa vida muito distorcida da palavra de Deus, muito distante. E a gente alertava, desde aquela época, aos pais: cuidado com esse excesso de celular para os seus filhos. E hoje muitas coisas que estão acontecendo na vida deles é fruto desse excesso de informação, de influenciadores que estão aí entrando na nossa casa sem que nós possamos perceber. O que o senhor tem a nos falar a respeito desse perigo, né, que está bem silencioso dentro da nossa própria casa, nossa família? Pastor, assim, é contraditório, né, alguém que promove conteúdo da internet falar que não deveria ter tanto acesso à tela, mas é a grande verdade. Então, eu sempre defendo que criança não tem que ter celular, criança não tem que ter televisão livre, né? Então, a gente hoje vive numa cultura que os pais, eles acabam dando como premiação para os filhos a tela. Então, por exemplo, se você se comportar 2 horas de tela, 4 horas de tela. Então, até as telas tornaram meio que uma babá. E nós pensamos que nós temos controle sobre o que a tela está ensinando. Nós não temos controle. Então, eu já tive contato com os pais que me falaram que, por exemplo, o filho, e pesquisas mostram a realidade disso, de que colocou lá um vídeo no YouTube e, de repente, quando viu, o filho estava sendo direcionado para um outro tipo de conteúdo, que é um conteúdo pornográfico. Então, hoje a pornografia ela está sendo acessada por crianças de 7 anos, de 8 anos, já estão tendo contato com pornografia por conta disso. Então, eu sempre gosto de pensar que as telas, elas dizem muito mais sobre a nossa posição como pais egoístas do que na preocupação com os filhos. Eu vou pedir para quem está nos assistindo fazer um exercício muito, muito simples quando for num restaurante, por exemplo, almoçar.
Se você der uma olhada em volta, você vai ver crianças com seus pais. 90% dos pais colocam o quê? O celular ligado para a criança poder assistir. Aí você fala assim, o pai quer ter um momento tranquilo com a esposa. Todo mundo que sai com filho pequeno quer ter esse momento. Só que naquele momento você está pensando no quê? Você está pensando no seu bem-estar ou no bem-estar do seu filho. Colocar a tela vai proporcionar que o seu filho fique literalmente sugado para dentro da tela, vai ficar ali calado, quieto 1 hora, 2 horas, você vai poder ter sua comida tranquila, né? Você vai colocar comida na boca do menino, não vai nem se mexer direito. Só que está fazendo mal para ele, né? As pesquisas mostram o quanto que o excesso de telas ou o contato de telas demasiado, mesmo que não seja exagerado, mas tenha durante a semana, é nocivo para a formação intelectual, por conta do corte de neurônios nas idades. É preocupante por conta da questão moral, por aquilo que é ensinado. O irmão citou, hoje nós temos aí vários influenciadores, eles não usam púlpito, eles usam as telas, eles usam um conteúdo muito bem produzido, com muita luz, que chama atenção, e você tem um efeito dopamina, né? Que você vai ver que as crianças hoje, elas crescem e se tornam adultos e adolescentes, que eles entendem que tudo tem que girar para trazer satisfação para eles. E de onde que surge isso? Por conta da dopamina, da tela, do prazer, exatamente. O desejo de continuar vendo. Exatamente, pastor. Tem um livro da Mundo Cristão chamado Criança Digital. Eu até fiz uma série de lives sobre esse livro, do livro, até no meu canal, lá do YouTube, em que eu falo sobre isso. Eu cito um exemplo que o autor conta no livro, que é muito interessante, de um menino que jogava videogame e jogava basquete. E os avós chegaram em casa e viram o menino jogando basquete no videogame, e o menino feliz, alegre. O que o avô e a avó pensou? Ele gosta de basquete. De aniversário, colocaram no quintal da casa uma cesta de basquete e uma bola de presente para ele. Tá aqui a bola, e o menino, nossa, que legal a bola de basquete, e foram lá pro fundo. Quando ele começou a arremessar e acertar, ele virou e falou assim, mas é só isso? E aí o avô falou assim, é só isso como? Ele falou assim, não vai ter um prêmio, não vai ter uma pontuação? Aí o avô falou, não. Aí ele falou assim, então o videogame é melhor. E voltou pro videogame. Ou seja, a dopamina, ela mudou a percepção da realidade, né? A ponto da criança achar que um jogo de basquete só é legal quando eu tenho alguma recompensa em troca. E isso leva para a vida. Então toda a relação do pai com a mãe, quando a criança ela é exageradamente entregue às telas, ela vai ter essa relação de que ela tem sempre que receber algum tipo de recompensa por parte do pai e por parte da mãe. Além de crianças impacientes, crianças irritadiças, né? Você que é pai e mãe que tem o costume de entregar a tela para o seu filho, faz um teste, né? Coloca o filho na tela e tira, para você ver como é que seu filho vai virar, literalmente ele muda, né? Ele vira Tem até alguns vídeos virais, né? Que uma criancinha, um bebezinho, tá com o celular, de repente o pai vai lá, a mãe vai lá e tira, imediatamente ele sai chorando, devolve o celular e para. Exatamente, pastor. Lá em casa, as nossas filhas, assim, não tem como você também pensar que você vai criar seu filho num mundo em que ele não vai ter acesso à tela. Ele vai ter acesso à tela, né? É na escola, no cinema, em algum ambiente ele vai ter. Então, o que nós fazemos lá em casa com as nossas 2 filhas, né? Nós temos alguns momentos em que nós assistimos televisão com elas. Então, a gente cria naquele momento um momento especial. Então, é o cineminha, nós vamos sentar juntos para assistir um filme que previamente nós já assistimos, e é só aquilo ali. Então, por exemplo, na sexta-feira passada, eu estava em casa, e aí eu falei para elas, nós vamos brincar, depois nós vamos assistir um cineminha juntos, né? Fizemos ali um momento, sentamos juntos, temos a pipoca, e é só aquele momento. Terminou aquilo ali, acabou, e continua as suas brincadeiras e tudo, né? Então, a gente tem que saber dosar, né? Então, o excesso... Para que a nossa audiência não pense que a gente está sendo demagogo, a nível de exemplo, o meu filho mais velho recebeu o seu primeiro celular com 14 anos, né, e os meus gêmeos com 12, a gente não conseguiu levar eles aos 14, mas foi aos 12 anos, enquanto que a grande maioria hoje com 5, com 6, com 7, já estão recebendo um celular na mão. E o senhor tocou aí a respeito da pornografia, por exemplo, chegando nas mãos dos nossos filhos com 6, 7, 8 anos de idade. E aí uma história que ilustra bem, porque foi algo que me marcou muito. Comecei a trabalhar com 14 anos numa empresa, meio período. Há uns 6 meses, mais ou menos, ali trabalhando naquela empresa, com um colega de trabalho mais velho, mais de 20 anos. Ele falou, Herbert, vamos ali, vou te levar no negócio. E era sábado.
naquela época, 1996, 1997, mais ou menos. Olha só, tem muito tempo atrás, né? Ele me levou numa locadora, e nessa locadora tinha uma sala, e ele colocou um filme pornográfico para a gente assistir juntos. Minha mãe não sabia, ele pegou, me levou lá, colocou na sala, de repente começou esse filme. Eu tinha 15 anos, eu nunca esqueci, que foi ali a primeira vez que eu tive contato com a pornografia. E eu tinha 15 anos, imagine uma criança de 7 anos tendo contato com pornografia. É muito ruim, né? Eu vejo que os meus anos seguintes, até Cristo realmente trabalhar no meu coração, transformar, foram marcados por aquilo que eu vi, por aquele momento. E assim, você tocou num ponto que é importante a gente pensar, que hoje nós estamos vivendo um contexto de erotização infantil, né? Então hoje as crianças elas estão precocemente sendo expostas, se não a pornografia explícita, a uma pornografia que eles chamam de pornografia soft, né? Soft. Que é algo mais leve, né? Então, muitos pais não percebem que, por exemplo, em alguns momentos, alguns pais estão assistindo um filme e aí as crianças estão ali na sala brincando, né? E naquele filme, realmente, tem uma cena um pouco mais, aos olhos do pai e da mãe, assim, isso aqui é coisa boba. Não, para a criança não. A criança, em alguns momentos, pode ser que ela pare e observe aquilo, e aquilo fomenta um tipo de curiosidade na imaginação dela, e ao mesmo tempo é algo que ela não está preparada para lidar ainda com aquele tipo de conteúdo que está sendo mostrado para ela, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as crianças são expostas hoje a músicas extremamente depravadas, né? Contexto de escola, contexto de internet, às vezes é o vizinho de casa que coloca música, né, as letras totalmente insanas, esse tipo de conteúdo que às vezes o seu filho está ali brincando e você está assistindo televisão. Então a dica que eu dou não assista televisão mesmo seus filhos estando na sala, né? Por quê? Porque você é adulto, você está tendo noção do que está sendo apresentado, né? Então se a gente fala assim que para adulto não é bom, então para criança também não deve ser, né? E aí tem um ponto interessante que é sempre bom a gente lembrar o seguinte, que o fato de, aquela ideia lá, né, proibido para menores de 18 anos, a gente pensa que se você é acima de 18 anos, você pode assistir aquilo. Não. Se é pecado e errado para quem tem menos de 18, para quem tem mais de 18 também é pecado, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, que hoje muitas crianças elas são inseridas na pornografia, mas antes disso, o seu imaginário está sendo montado para que aquilo se torne algo normal para ela. Então, ela começa com música, o tipo de roupa que se veste, né? Ela em casa, por exemplo, as nossas filhas, nós sempre falamos com elas, né? A mulher não anda com a barriga mostrando, né? E aí elas aprenderam isso, né? A gente fala, tem que cuidar do seu corpo, tem que proteger, né? Não é assim. Aí começa as perguntas, mas por que a filha de fulano tá com a barriga mostrando? Aí tem dia que a gente passa na rua e elas falam assim, papai, aquela mulher ali tá com a barriga de fora, não pode, né? É isso mesmo, minha filha, não pode. Por quê? Porque por mais que o corpo seja algo belo que Deus nos deu... Lembrando que suas meninas são pequenas, são pequenas, 5 anos, 6 anos. São as perguntas dos pequenos, né? Exatamente, mas assim, o que nós queremos fomentar para elas, né? Que o corpo que Deus nos deu, ele é muito precioso para a gente ficar expondo, né? Existe o contexto certo da exposição dele, que é dentro do casamento, onde você não vai ter vergonha de expor o seu corpo para o seu cônjuge, porque você está entregando o seu corpo para ele, uma demonstração de amor, de afeto, né? Fora disso, em que você expõe o seu corpo por demais, ele é extremamente contrário àquilo que as Escrituras nos ensinam, né? Esse tema é muito bom, reverendo, a gente poder aprofundar um pouquinho mais essa excessiva exposição do corpo, porque mulheres estão sofrendo, porque elas sentem a necessidade de expor o seu corpo, e cada vez mais. Aonde nós vamos parar com isso tudo? E assim, pensa o seguinte, né, pastor? Nós vamos pensar aqui que existe os dois extremos. Até eu fiz um post recentemente sobre isso, sobre o cuidado do corpo. Não é errado alguém pensar em cuidar do seu corpo, né? Academia, fazer exercício. O problema é quando você transforma isso numa obsessão. Né? Numa idolatria. Então, aí sim, aí você vai correr o risco de querer... Aí nós vamos voltar para as redes sociais, né? Aquilo que é instagramável, né? A pessoa vai mostrar o corpo belo, né? E a pergunta Gostei desse verbo. É um verbo instagramável, né? O pessoal fala que é instagramável, ou seja, algo que é belo, arrumadinho, né? E olha só, uma vez eu perguntei para uma jovem, falei assim para minha irmã, não era crente, falei assim, por que você tem tanta obsessão por academia?
A expressão dela foi assim, ela falou assim, olha, eu malho para que... Eu falei, por que você malha e posta? Ela falou assim, eu malho e posto para que os outros possam olhar e me desejar. Eu falei, então o seu objetivo é postar para que outras pessoas possam ver? Ela falou sim. E aí ela ainda citou, eu quero que eles me elogiem com tal termo, com tal termo, com tal termo. Então, isso é o que é passado. E aí, quem está do lado... Eu sempre penso que quando nós postamos alguma coisa, nós sempre estamos em busca de aprovação. Sempre aprovação. Então, quando você, por exemplo, posta... dos likes. Quando você posta, por exemplo, o corpo expondo, né, partes que não deveriam ser expostas, você quer que alguém do outro lado olhe e aprove aquilo, do tipo, olha só que bom, é isso mesmo, né? E isso influi o nosso ego, né? Isso atiça, vamos dizer assim, os desejos mais profundos do nosso coração, que podem ser satisfeitos apenas em Cristo. E a gente, de forma ingênua, a gente está acreditando que aquilo ali é um tipo de satisfação, né? E não é. Então, a gente hoje vive num contexto em que a exposição exagerada dos corpos, elas nada mais é do que vamos dizer assim, é um sintoma de algo muito mais profundo, né? É um coração ansiando por aprovação e que não consegue ir longe de Cristo. E aí ela vai tentar outras formas de buscar essa aprovação, e muitas vezes expondo o seu corpo, expondo partes que não deveriam ser expostas, jeito que deve ser exposto, e mais do que isso, né? Você está fomentando nas outras pessoas que aquele é o padrão desejável. E aí o erro de muitos é olhar para aquele perfil instagramável, né? A gente fala assim que a gente nunca posta, por exemplo, o filho derrubando a comida na hora do almoço, a gente não mostra, por exemplo, seu filho desobedecendo, a gente não mostra a discussão com os cônjuges, mas a gente mostra o quê? A foto do filho arrumadinho na mesa, né? O beijo na esposa. A gente nunca mostra a parte podre. O instagramável, a gente fala que aquela imagem que é o que a gente quer vender. É o que a gente quer que as pessoas olhem e falem, olha, parabéns, é uma família exemplar, parabéns, é um corpo exemplar. É busca da aprovação. Mostra uma realidade muito mais profunda aí, que é o anseio de um coração caído que busca aprovação em Cristo em outras coisas. Eu já vi, inclusive, uma pessoa tirando a selfie e ela fez aquele sorriso lindo, tirou a selfie e depois voltou, um sorriso normal, uma tristeza profunda. Mas diante da tela, queria transparecer que estava perfeito, maravilhoso. Mas a realidade é que não estava. Então, é possível as pessoas entrarem numa neurose coletiva a ponto de querer viver uma vida dupla. Nosso podcast tem o apoio da Zucoloto Transporte. Nosso abraço à querida Zucoloto Transporte, nos apoiando aí mais uma vez, e também a Manancial Fachadas e Cortes. E se você quer ser o nosso apoiador, nos procure para que nós possamos estar divulgando a sua empresa aqui também no nosso podcast Mais Verdade e Vida. E vou dizer para o senhor, pastor, vive, né, o anonimato do lar, ele, ao mesmo tempo que ele é uma bênção, ele também pode esconder muitas feridas e dores de uma família, né? Então, obviamente que a gente não pode medir e querer que a nossa família, a nossa vida, ela seja igual ao que nós estamos vendo, por exemplo, no perfil, né? Então, eu posto muito sobre família. Eu recentemente coloquei que não vou ficar postando tantas coisas sobre a minha família, falei isso com a minha esposa. Por quê? Porque em alguns momentos as pessoas acham que, poxa, essa é a família que eu quero. A grama do vizinho é melhor do que a minha. Não, nem sempre, né? Então eu lembro que eu fiz uma postagem uma vez sobre crianças se comportando no culto, e foi muito interessante essa postagem, porque a minha esposa tinha feito uma foto da minha filha assistindo o culto, prestando atenção no culto e escrevendo na Bíblia, minha filha de 8 anos. E eu peguei e fiz um texto sobre isso e postei dizendo que é possível, sim, criança se comportar no culto. E aí virou uma bagunça, pô. Comecei a receber mensagem de um monte de gente e as pessoas pastor, dizendo... você só postou a foto boa, você não postou a outra foto. E o pior não foi isso. O pior é que falaram assim, pastor, você colocou porque a sua filha é filha de pastor. Aí eu fui explicar, eu falei assim, olha, o que você está vendo é reflexo de um trabalho árduo, meu e da minha esposa, de sentar com as crianças, de ensinar todos os dias, né? Aí eu falei assim, de sentar no culto. Então eu estou lá na frente do púlpito, eu fico olhando para elas, né? Então quando elas estão, por exemplo, cantando, uma está sentada, eu olho, a minha esposa fica em pé. Então assim, isso faz parte de um treinamento. E eu falei para ela, assim, o que você está vendo aqui é o resultado de um trabalho, né? É lógico que o post faz com que aquilo, para quem está assistindo, pode ser que sirva como um peso.
Então, o que eu falei, você não pode olhar para a minha família e achar que a minha família tem que ser o padrão que você tem que copiar. Você tem que copiar Cristo. Né? Essa minha família aponta para Cristo, bênção, né? Louvado seja Deus por isso. Mas o exemplo a ser copiado é de Cristo. Obviamente que Cristo, em sua bondosa graça, ele nos abençoa, por exemplo, na igreja, com famílias que nos edificam. Né? Então, eu tenho bons exemplos familiares de casais que ou criaram seus filhos, ou estão criando seus filhos, que me abençoam por demais. Né? Eu olho e vejo, eu já aprendi, por exemplo, com amigos meus que são pais, formas de corrigir seus filhos. Eu vi a forma que ele corrigiu, eu falei, olha, que bonito isso, eu vou replicar isso em casa. Né? Eu já vi também modelos de como não fazer, e depois tive a oportunidade de conversar e falar, olha, não é um bom jeito. Então, é a dinâmica da igreja, é ferro afiando ferro. Né? Então, a igreja nos proporciona bons exemplos familiares que nos ajudam a edificar o nosso lar. Mas eu não posso querer replicar aquele padrão do tipo, olha, a família do pastor Erle é o padrão que eu quero para minha casa. Não. Você tem que ter um padrão de Cristo. Se a minha família vai te abençoar e te ajudar em alguns momentos, louvado seja Deus por isso. Mas de uma forma geral, nessa neurose coletiva, é algo realmente muito desafiador, porque pensando num filho adolescente, que eu tenho meninos adolescentes, né? Aí então eles entram nesse perfil instagramável ali e vê uma outra família, tudo perfeito, os pais levando os filhos para viajar. Aí ele começa a olhar, pai, mas por que nós não viajamos? Férias de julho, a gente não vai para Disney, não vai para o Beach Park, né? Aí eu falei, não vamos. Percebe como que hoje em dia realmente está em contato com todos esses perfis, todo esse Instagram, essa vida instagramável aí está trazendo realmente um risco muito grande de divisão dentro da própria família. E aí entra a questão do consumismo, né? A gente está numa era extremamente consumista. Eu estava lendo um livro recente agora, estou finalizando a leitura, que chama Criança de Consumo. E a autora chamada Susan Lin, Criança de Consumo. Ela trabalhou, olha só, em 93 que ela escreveu esse livro, 93, né? Ela mostrou em 93, o primeiro capítulo ela cita um congresso que ela participou, em que ela foi como uma observadora crítica, e ela era um congresso de várias marcas, Coca-Cola, McDonald's, tudo. E ela falou assim que o que mais chocou ela foi ver que tudo que era conversado ali não era pensando no bem-estar da criança. E perceba, era um congresso focado em criança, de propaganda e marketing. E ela dizia o seguinte, que tudo que era trabalhado ali, pastor, era focado em como que nós podemos vender produtos para as crianças. Nós estamos em 2025, ou seja, se passaram aí 22 anos desse congresso, né? E de lá para cá, como que essas técnicas se aperfeiçoaram e como que hoje nossas crianças são extremamente consumistas. E aí quando chega na adolescência e ele começa a olhar, por exemplo, o pai colocou a foto lá da Disney. Ele não sabe, por exemplo, que o pai às vezes, né, para atender os caprichos da família, se endividou em vender a casa, né, vender o carro, pediu demissão para pegar o FGTS ou alguma coisa do tipo. Em alguns momentos as pessoas fazem loucuras para atender necessidades de consumo que não tem a mínima necessidade de ter. Então, lá em casa, eu sempre digo para as minhas filhas e para minha esposa, a gente conversa sobre isso, que os nossos filhos hoje, eles têm mais brinquedos do que eu tive a minha vida inteira. Isso, com certeza. Eu tive um carrinho e um soldadozinho ficava andando assim, enquanto que os meus meninos tiveram tantos. Exatamente, assim, e eu falo lá em casa assim, que nós nem compramos brinquedo, é tia que dá, é avó que dá, é primo que dá. Obviamente que faz parte de uma mudança econômica extremamente importante. A nossa geração foi criada num contexto econômico bem diferente de hoje, né? Não era tão fácil adquirir as coisas 40, 20, 30 anos atrás. Hoje é mais fácil, e por ser mais fácil, a gente percebe o quanto que nós damos tantas coisas para os nossos filhos sem necessidade. Então, quando o filho vai crescendo com esse costume de ter tudo que ele quer, as telas mostrando, você pode ter, para você ser alguém, você tem que ter isso. Em algum momento ele vai questionar. Né? Então, lá em casa, em alguns momentos, a gente fala não para as nossas filhas. Né? Eu já tive oportunidades, por exemplo, de ter condições de comprar e falar assim, não, você não precisa, minha filha, você tem isso em casa. Não, papai, não, você não precisa, você tem isso em casa. Então, falar não para os filhos, nessa era sentimentalizada, de que a gente acha que vai ferir sentimento,
é algo extremamente importante. Os filhos precisam lidar com frustrações, né? E é melhor lidar com frustração do lado do pai, que o pai pode conduzi-lo amorosamente, do que lá fora, em que ele vai lidar com frustração e o mundo não ama tanto assim quanto um pai para ajudá-lo. Então, nós estamos criando crianças, adultos, né, extremamente egoístas, consumistas, voltados para si, em busca de aprovação, e, de certa forma, as redes sociais estão o tempo inteiro instigando isso e levando a acreditar que esse é o mundo perfeito que eles têm que almejar. É um mundo extremamente complicado. Por que eu peço para você compartilhar? Porque nós estamos no ambiente e aquilo que é bom, precisa ser compartilhado. Então, compartilhe aí, mande nos grupos do WhatsApp da sua família, porque tem sido realmente uma bênção esse nosso bate-papo aqui tão importante, focando principalmente no perigo das redes sociais. Como que essas redes sociais hoje, elas investem às vezes milhões para criar um logotipo, um algoritmo, que vai entender o perfil de cada pessoa para vender um produto, especialmente para aquela pessoa, para aquele tipo de pessoa. Como que nós, às vezes, estamos tão desavisados e não nos apercebemos disso? A própria Netflix tem um filme chamado As Redes Sociais. Perigo das redes sociais, né? Dilema das redes sociais. Dilema das redes sociais, Muito esse bom. mesmo. Vale a pena você assistir. O Dilema das redes sociais, onde os próprios criadores não querem colocar os seus filhos na frente das telas. Exatamente. Porque eles sabem, é um perigo terrível. E nós, como pregadores da palavra do Senhor, queremos realmente ensinar o caminho, né? O caminho da palavra do Senhor. O que mais assim, a gente poderia dizer para os pais como alerta? Pastor, o senhor lembrou aqui um Netflix, aí eu lembrei do seriado recente agora que chama Adolescência, né? O Adolescente, uma coisa assim. E é um seriado assim, bem pesado, principalmente o último, são 4 episódios. O quarto episódio, assim, para mim foi o mais pesado. Por quê? O senhor indicaria para os nossos... Para os pais eu indico. Os pais têm que assistir. Para os pais está indicado. Adolescência, adolescentes da Netflix. Olhe com um olhar, com autocrítica. Por quê? A ideia do seriado é mostrar um adolescente de 12, 11, 13 anos, algo assim, que ele esfaqueia e mata uma colega de classe, né? E aí então o menino vai preso e o primeiro e o segundo episódio basicamente é em cima do menino, tentando entender as motivações. E aí tem dois momentos muito importantes no filme que mostram a relação de pai com filho. A primeira é do policial que está investigando o caso. Ele tem um filho adolescente na mesma escola que o menino violentou. E aí ele começa o menino sofre bullying na escola, o pai não sabe, o pai não conversa com o menino, não tem contato com o menino. Então o seriado mostra como o menino sofre na escola e o pai não tem muito envolvimento com o filho, não comunica com o filho. E aí o pai, que é policial, vai na escola para tentar tirar dos meninos qual foi a motivação do crime. E aí é muito legal porque essa parte assim, ela é muito emblemática, porque o policial chega para conversar com os meninos e os meninos não dão moral e ele pergunta e papapá. No finalzinho do episódio, o filho do policial fala assim: pai, a motivação do crime está nos comentários. Como assim nos comentários? Porque a menina que foi assassinada, ela trocava conversas com o menino, mas trocava por meio de símbolos. E aí o menino falou assim: pai, o senhor não está entendendo a conversa. Tá aqui, ó. E aí o menino explica que toda conversa dos adolescentes nas redes sociais tem alguns símbolos e cada símbolo significa alguma coisa. Então, naquela conversa estava ali a resposta que o pai queria. E aí eu falei, olha só que coisa interessante, né? Os nossos filhos, eles estão crescendo com uma linguagem diferente da nossa. E nós não temos a capacidade de parar e escutar o que os nossos filhos estão falando. Entender. Então, quando esse pai, eu até falei, olha só, o pai deveria nesse momento parar e falar o seguinte: eu não estou comunicando com meu filho, por quê? Porque a linguagem está sendo diferente. E aí tem um livro muito legal da editora Fiel que chama Converse com Seus Filhos. Um livro que vai falar justamente sobre isso, sobre a importância de você sentar e conversar. E aí o outro episódio, que é o quarto, vai acentuar ainda mais isso. Por quê? Porque vai focar no pai do menino que matou. E aí tem uma hora que o pai e a mãe falam assim: onde nós erramos? Ele ficava dentro do quarto, ele ficava calado, não conversava com ninguém. Aparentemente normal. Exatamente. E aí é uma crítica social a uma geração chamada geração do quarto.
Nós convivemos hoje numa geração em que se passa muito tempo dentro do quarto e lá dentro do quarto ele não tá sozinho. Ele está conversando com alguém na rede social, ele está conversando com alguém na internet. Então, os pais falam assim, por que meu filho não sai do quarto? Porque quando ele sai, o que ele encontra é silêncio. Ele encontra silêncio porque os pais estão envolvidos demais nos seus afazeres, estão envolvidos demais nas redes sociais, internet, e pouco tempo tem para conversar com seus filhos. E aí, no final, assim, a cena é pesada, porque o pai chega no quarto do menino que está preso, e o pai, então, ele pega o ursinho do menino e abraça e fala, filho, me perdoe porque eu falei. Então, ali o pai percebe que o fato de estar dentro do quarto, meu filho está seguro, meu filho não está na rua dentro do quarto. Hoje em dia não está seguro. Hoje não, né? Hoje o quarto se tornou um lugar em que os filhos, eles estão, por meio de internet, por meio das telas, eles estão sendo discipulados. Né? E aí a gente sempre fala assim, que a omissão do pai e da mãe é uma forma de discipulado. Né? E está entregando o discipulado para alguém que não deveria estar discipulando, que é justamente redes sociais e por aí vai. Né? Então, é um seriado assim que serve como uma autocrítica para os pais se preocuparem com os filhos. Tem uma autora americana que ela escreveu um livro falando sobre a cura ao redor da mesa. E isso tem sido muito disseminado no Brasil, tem sido muito falado. E biblicamente nós vemos o papel da mesa, onde nós nos sentamos não somente para comer, mas para conhecer uns aos outros. E é algo que tem sido perdido hoje em dia. Família nessa correria de trabalho, não se tem tempo. E aí imagine a seguinte cena onde o filho vai, pega a comida e vai para o quarto. E isso fica como algo normal. Então a gente tem que resgatar essa cultura e dizer, não, vamos sentar. Sente-se à mesa e nós vamos conversar. E este bate-papo é a oportunidade de você interagir com o seu filho, saber o que está acontecendo com ele e poder orientá-lo biblicamente, cristocentricamente. Pastor, tem um livro chamado Black Pill de Hamlet, chamado William Powers, que é o nome do autor, e esse é muito legal porque um dos capítulos ele trabalha sobre a ideia de lugares da casa em que exista desconexão. Então ele fala assim, tem alguns ambientes da casa, e olha, é uma pessoa que não é crente, né? Ele falando sobre o impacto das redes sociais na nossa vida relacional. E ele fala sobre isso. Ele fala assim, olha, existe um lugar da casa que você tem que desconectar. Então, quarto é um lugar de desconexão, né? A mesa é um lugar de desconexão. Então, lá em casa, eu vou dar um exemplo pessoal, lá em casa nós temos como regra o quê? Todas as refeições na mesa. A minha esposa fala assim, ela tem prazer em arrumar a mesa. Né? A gente fala assim, tá trabalho e tal, mas ela fala, não, eu quero... A mesa posta que as mulheres falam. A minha esposa gosta disso. E aí eu falo assim, amor, dá trabalho. Aí quando eu vou montar, sabe como é que é homem? O homem coloca lá o papel, né? O plástico, e ela não, ela tira, põe tudo montadinho. Aí ela fala assim, eu tô ensinando isso para as meninas. Eu quero que as meninas, elas olhem principalmente como algo prazeroso. É prazeroso não pela comida, mas pelo ambiente que se forma. Então, nós priorizamos assim, todas as refeições a gente prioriza em casa. Né? É sentar na mesa, então... O primeiro café da manhã delas é na mesa com a Bíblia aberta, nós lemos a Bíblia com ela, tomamos o catecismo junto com elas, almoço ou jantar é com elas, café da manhã é com elas, se eu não estou, minha esposa está. E aí o que você falou, meu irmão, a mesa é um momento em que a gente colocou como regra o seguinte, não tem brinquedo, não tem telas. Né? Em algum momento, por exemplo, pastor, você nunca usou tela? Eu já usei, e eu explico para as minhas filhas, falo, olha, papai hoje vai receber uma ligação, daqui a pouco, então o papai precisa deixar o celular aqui na mesa, porque se ligar, o papai precisa ver. Então elas sabem os momentos de excepcionalidade. Então, por exemplo, elas já chegam e já sabem, papai não pode brinquedo na mesa, não pode. Então, celular, a gente televisão, nada ligado na hora da mesa. Por quê? A gente quer passar para elas que aquele momento ali, o momento mais importante é de estar um com o outro. Né? E aí vamos pensar aqui, então no contexto de Rio Verde, de Goiás, é uma cultura de pamonha. Precisa resgatar a ideia de fazer pamonha, porque literalmente pamonha é um tipo de reunião familiar. É um tipo de alimento que surge a reunião familiar. Então eu me lembro como mineiro, que minha família se uniu para fazer pamonha, aí tinha as crianças que o pai cortava lá o milho, dava pro filho, aí o filho tirava a palha, guardava, outro tirava os cabelos, né, outro ralava. Então assim, tinha toda uma dinâmica familiar envolvida. E o mais importante, estava todo mundo ali conversando, dando risada, né, confraternizando, esperando o produto final, que era o quê? Que era pamonha. E era sempre regado ao quê? Comida e alimento. Eu tenho na memória, a minha memória assim, afetiva, a casa do meu avô e da minha avó,
E eu não tenho como tirar da cabeça que os melhores lugares foram na mesa. Então eu lembro que o meu avô, a principal entrada da casa era da cozinha. E você fala assim, a gente ficava ali horas e horas conversando, às vezes a comida tinha ido embora há muito tempo. A gente ficava ali conversando 1, 2, 3 horas, dando risada, lembrando das histórias, lembrando do pai, da história do avô, do tio. A gente precisa resgatar isso, né? Fazer da mesa um dos ambientes mais importantes que nós temos na casa, né? Deixa eu citar um livro aqui que é bem legal, do Douglas Wilson, chamado Minha Vida por Você, ou É Minha Vida com Você, em que ele trabalha, é muito legal a visão dele, porque ele trabalha assim, as partes da casa, os cômodos da casa, partes da casa, e ele faz essa aplicação na família. E lá ele vai falar sobre a questão da mesa, a importância dessa dinâmica de relacionamento e discipulado dos pais com os filhos. Nossa, muito joia mesmo. Agora, como que a gente poderia pensar para essa família hoje que mal se encontra? Geralmente, eles não conseguem se encontrar no almoço, mas tem a parte do jantar. Ou final de semana. Muitas famílias hoje estão sobrecarregadas de trabalho. Sim. Não é só um trabalho, é 2 trabalhos, alguns 3. Que conselho que a gente daria para essas famílias que estão nessa correria, nessa luta e não conseguem tempo para sentar? Pastor, vamos pensar assim, duas coisas importantes aqui, intencionalidade, né, e disciplina. Intencionalidade porque você tem que ter o desejo de fazer isso acontecer. Então tem muito pai que eu vejo falar assim, pastor, eu não tenho tempo, não tenho agenda. Olha, para aquilo que você quer, que é importante você encontrar tempo. Né? Então, a gente sempre fala aquela ideia, né, que você está perdendo dinheiro por quando você está perdendo tempo. Né? Não, são 2 coisas completamente diferentes. Né? Porque dinheiro você conquista, tempo você não conquista. Então, eu sempre digo que o que nós temos de mais importante é tempo. E aí pensa o seguinte, para aquilo que é importante, a gente arruma tempo. A gente arruma tempo para dinheiro, para diversão, para entretenimento. Então, se nós enxergamos a família como algo extremamente importante, nós vamos ter a intencionalidade de arrumar tempo para isso. Né? E o segundo ponto é disciplina. Disciplina por quê? Você criar um hábito, uma rotina familiar, não surge do dia para a noite. Então, não espere assim, pastor, eu nunca fiz o culto familiar, vou fazer agora. Não espere no primeiro dia que o seu filho de 5 anos vai sentar e vai cantar com você, vai orar com você, vai ler a Bíblia. O filho adolescente, né? Já que você está começando tarde. O adolescente 14, não vai ter cara de enfado, vai chorar, vai querer dormir, vai querer levantar. Agora experimenta fazer isso depois de 1 ano fazendo isso. Então, a gente não pode querer que uma rotina familiar seja inserida sem, vamos dizer assim, a dor de fazer isso ser implementado. Passar pela dor, né? Então, você que treina, você sabe disso, o exercício físico. Você fica 1 ano sem treinar. Primeira semana, segunda semana, o seu corpo vai estar dolorido. Depois de 1 mês, seu corpo já está melhor, respondendo melhor. A mesma coisa de dinâmica familiar. Então, eu vou dizer, intencionalidade e disciplina. Né? Os pais precisam arrumar tempo para isso. Precisam entender que existe uma prioridade e disciplina é o quê? Em algum momento do dia da família ou da semana, vai estar todo mundo junto. Então, esse momento tem que colocar o quê? Isso aqui é regra. Nós vamos reunir culto familiar na sexta-feira à noite, ninguém marca nada, nós vamos sentar aqui e fazer um culto de 20 minutos, 30 minutos. Aí pronto, aí você consegue dar uma dinâmica quanto a isso. Né? Pastor, a gente fala um pouquinho sobre esses filhos que cresceram, mas não querem sair de casa, não querem assumir a responsabilidade. Eu gostaria de convidar você a fazer uma visita aqui na nossa igreja. Você que ainda não conhece a Igreja Presbiteriana Parque Bandeirantes ou a Igreja Presbiteriana Parque das Nações, aí em São Paulo, onde você está vendo também esse podcast, faça-nos uma visita. Entre no site da nossa igreja, das nossas igrejas, veja o horário direitinho, o endereço, a localização. É bem fácil, bem acessível e vá conhecer igrejas sérias que têm trabalhado pela restauração das famílias, pela dinâmica da palavra do Senhor, pela pregação fiel das Sagradas Escrituras. Amém. Isso aí, visita-nos, né? Visite-nos. Serão bem-vindos em nome de Jesus. Os 2 parques, e lá nós vamos ensinar nas igrejas, ensinar que quem casa quer casa, né? Então, tem que sair de casa. Não sei se você viu, pastor, uma reportagem na Inglaterra de um casal de pais, né, que tinha um filho de 40 anos a entrar na justiça para expulsar de casa. Nossa! 40 anos, né? Dentro de casa, não queria sair de casa e entrar na justiça para expulsar. E eu vou dizer assim, pastor, que a dinâmica nossa como pai não é a dinâmica de guardar a flecha na aljava.
A dinâmica bíblica é o contrário. A dinâmica bíblica é preparar os filhos para lançá-los no mundo. Então, a gente tem que enxergar um sabor missionário na criação de filhos. A gente tem que preparar os nossos filhos para que eles possam ser lançados. Então, quando nós não fazemos isso, né, é lembrar o seguinte: uma flecha não vem preparada para você. Você tem que lapidar, você tem que tratar, você tem que cuidar, mas a ideia é que você vai lançá-lo uma hora. Então, não tem sentido o Salmo 127 falar de guerreiro, falar de flecha, falar de aljava, né, falar de arco, se não for para utilizar. Então, quando Deus nos dá filhos, Ele nos dá filho o quê? Para que possamos preparar os nossos filhos, para que eles possam ser lançados e também se envolver na missão de Deus no mundo, que é a proclamação do Evangelho. Então, a nossa função é para preparar os nossos filhos para sair de casa. Né? Eu vou falar assim, com dor no coração, eu tenho um filho de 8, de 5 anos, é difícil imaginar elas saírem de casa. Mas eu tenho que prepará-las para que isso possa acontecer. Então, lá na frente, eu quero poder olhar e falar o seguinte: o que eu poderia fazer por vocês, de instruir, de ensinar, de discipular, de preparar, foi feito. Agora é a caminhada de vocês com Cristo e conte conosco. Né? Inclusive, eu sempre tento estimular os meus filhos nessa questão do casamento, da vida familiar. Praticamente, eu quase nunca elogio eles, digando: você tem que ser um grande advogado, você tem que ser um arquiteto, engenheiro. Eu quase não toco nesse assunto. Eu falo: você tem que ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa. Estou sempre martelando essa ideia como sendo a principal. O profissional é consequência. Sim. É consequência. Exatamente. Mas esse é um ponto, né? A gente não pode profissionalizar a infância, né, e a adolescência. Né? Então, a gente coloca uma carga excessiva. Eu vejo muitos pais cristãos fazendo isso, né? Colocam uma carga excessiva na vida acadêmica. Não que isso seja importante, né? Nós queremos que os nossos filhos eles sejam excelentes profissionais, mas não adianta ser excelente profissional se não for um bom cristão. Por quê? Porque ele vai acabar não sendo os dois. Então, é melhor você priorizar, focar na vida espiritual. Por quê? Você vai ensinar o seu filho a fazer tudo para a glória de Deus. E ensinando isso, certeza absoluta, seu filho vai ser um excelente profissional, um excelente marido, um excelente filho, um excelente servo do Senhor. Então a gente não pode mudar. A gente está vivendo muito na época do materialismo. Né? E aí a ideia lá de filhos que não querem crescer e sair de casa é muito por conta disso. Né? Nós estamos cercando os nossos filhos com tanta coisa. Então você conversa hoje com o jovem, ele vai dizer o seguinte: eu quero casar quando eu tiver uma casa, estabilidade, um carro, um emprego, ter feito uma viagem pela Europa, um mochilão pela Europa. Ou seja, ele quer casar quando? Nunca. Ele não quer casar. Ele quer primeiro desfrutar tudo que a vida tem, como se o casamento não fosse uma parte desse fruto da vida. Só que o grande ponto, pastor, é que o casamento ele incide numa demonstração de crescimento e maturidade. Você está rompendo com uma vida de infantilidade e está entrando na vida adulta. Né? Esse dia eu estava conversando com um jovem, ele falou uma coisa muito interessante que eu parei para pensar e refletir. Ele falou assim: pastor, depois que eu casei, eu comecei a perceber que a minha fala entre alguns homens casados, ela agora é recebida com peso. Aí eu falei: é mesmo? Ele falou assim: porque antes eu ia falar alguma coisa na junta diaconal, ele é diácono, eu falava alguma coisa no diaconal, ninguém me dava moral. Depois que eu casei, eu falo as mesmas coisas e os caras ouvem, eles param, os irmãos assim param para me ouvir. Aí ele falou: sabe que é com a vida casada? Eu falei assim: rapaz, o casamento ele traz uma certa maturidade e você e os outros irmãos começam a olhar para você com um olhar diferente. Ou seja, agora ele assumiu uma família, ele cuida de uma família. Né? Então, como pai, como mãe, a gente tem que preparar os filhos para sair, vamos dizer assim, ajudá-los a encontrar um bom casamento, né? Um bom cônjuge, né? uma boa esposa, e que eles possam desenvolver a vida deles como o Senhor nos permitiu desenvolver a nossa. Né? E não precisa ter tudo para casar. Né? Você precisa ter o quê? Você precisa ter fidelidade ao Senhor, compromisso com a pessoa com quem você está casando, e trabalhar. Né? Trabalhar e confiando que o Senhor, em sua providência, vai abrir as portas e você vai conseguir, juntamente com o seu cônjuge, né? Essa é uma proposta de casamento, você crescer junto com o outro, você vai conquistar suas coisas e o Senhor há de abençoá-lo bastante quanto a isso. Excelente, reverendo. Muito bom. Nós estamos chegando ao final. Mas calma aí, nós temos um último assunto muito bom. Voltando e falando um pouquinho sobre o perigo das redes, da internet hoje, há um documentário chamado Lavagem Cerebral. O que o senhor poderia nos dizer a respeito desse documentário, os pontos que ele aborda
e que a nossa audiência precisa ouvir? Tá. Esse é um documentário que está no aplicativo da editora Eden, se chama Eden+. Então, se você quiser ter acesso, né, basta você entrar lá e tem muito documentário e muitos desenhos, até para criança também, assim, é um aplicativo muito interessante, muito curioso com a questão de conteúdo, né? Esse documentário específico, ele mostra o contexto mais americano, mas que tem uma aplicação muito prática para a gente, porque os princípios usados lá são os mesmos aqui. Então, a ideia do documentário é mostrar que existe uma lavagem cerebral em curso que é silenciosa, mas ela é real. E muitas vezes o problema é que nós não percebemos que ela está acontecendo com os nossos filhos. E quando nós nos damos conta disso, os nossos filhos já estão completamente envolvidos em uma ideologia que renega a fé cristã. Então, ele vai mostrar o conceito principalmente dentro da educação secular, né? Como que hoje a educação ela se tornou extremamente secularizada. Então, qual que é o grande ponto da educação secularizada? Não é negar a existência de Deus. Não entra no assunto de que Deus existe ou não existe. Até defende que Deus existe. Só que Deus se torna um ser de segunda categoria, ou seja, alguém que não se envolve com a sua vida. Então, Deus existe, mas está no canto da minha vida, e eu vivo a vida do jeito que eu quero, sem prestar qualquer responsabilidade moral para com Deus. E aí o documentário vai mostrar, pastor, que isso tem acontecido principalmente por meio de professores em escolas e universidades, né? É importante lembrar aqui que esse conceito de que criança é um ser mimético no sentido de que imita, né? Isso é um conceito que a Bíblia mostra desde o início. Então, quando você pega Deuteronômio capítulo 6, você pega Efésios 6, vai falar da ideia de quê? Da ideia de que o pai é aquele que vai usar o cincel, a Bíblia, para moldar o coração da criança segundo as Escrituras. Então, ou seja, a criança é um ser moldável. Nossos filhos são seres moldáveis. E perceba que os nossos filhos nos imitam, mesmo quando nós não ensinamos. Então, em alguns momentos, você vai ver seu filho replicando um pecado, que você olha e fala assim, opa, quem ensinou isso para o meu filho? Em alguns momentos, ninguém ensinou. Em alguns momentos, foi o seu filho olhou para você, está replicando o seu pecado. Em outros momentos, você fala assim, quem ensinou meu filho a mentir? Não precisa ensinar, ele já sabe mentir, porque o pecado, como diz Provérbios, está fixado no coração dele. Então, a gente vive nesse contexto em que o mundo percebeu que crianças são seres moldáveis, assim como a Bíblia nos ensina que são moldáveis também. E aí, algumas ideologias, elas têm, principalmente a ideologia progressista, ela tem se apropriado disso, não é de hoje. Você vai ver que Lenin defendia isso, você vai ver que Hitler defendia isso, você vai ver que hoje boa parte do imaginário popular ideológico brasileiro é fomentado por um italiano chamado Antonio Gramsci, né? Gramsci foi aquele que deu ao viés progressista, viés de esquerda, a ferramenta para implementar uma ditadura por meio que ele chamava de uma longa marcha pelas instituições. Então, o que ele percebeu, Gramsci? Ele percebeu o seguinte, pastor, que não tinha como você impor uma ditadura, a ditadura marxista, socialista, em uma sociedade que fosse cristã. Porque ele percebeu o seguinte, que o cristão estava disposto a viver ou morrer por aquilo que ele acredita. Então você podia colocar a arma na cabeça dele que ele falava assim, eu não nego a Cristo. Ele preferia morrer. Mas ele percebeu o seguinte, que poderia ser algo silencioso. E aí qual foi a visão dele? A visão dele é, vamos para dentro daquilo que forma a mente das pessoas. Então vai para o meio da universidade, escola, aí ele forma professores, ele forma influenciadores. A grande sacada pro mal dele, né? Exatamente. Que alguns chamam da ideia. A grande ideia. Satanás lança ideias, como Exatamente. lançou para Adão e Eva, que levou ao pecado. Cuidado com grandes ideias. Né? E aí ele defende uma ideia de guerra de posição. Né? Guerra de posição era o que tinha antes, e ele defende guerra de movimento. Ou seja, uma longa marcha pelas instituições visando a transformação moral lá na frente. E aí ele percebe o seguinte, a começar pelas crianças. Né? Crianças, na visão de Gramsci, é como uma cera que você pode moldar. Então, quanto mais cedo tirar a criança do ambiente familiar dela, mais fácil você consegue moldá-la. Exemplo claro na Bíblia disso, Daniel e seus amigos, quando são levados para a Babilônia. O que Nabucodonosor faz? Nabucodonosor tira eles do convívio familiar, porque era mais fácil passar por um processo de aculturação
longe da família, né? E você vai ver que Nabucodonosor faz todos os traços, todos os passos que é feito hoje. Ele muda o nome, né? Ele tenta seduzir com a estratégia da comida, né? Ele tenta dar status, ele dá conhecimento, né? Então a estratégia que se tem hoje é muito parecida, e o documentário vai mostrar isso, como que é algo silencioso, que está acontecendo há muitos anos, e nós estamos hoje colhendo frutos de algo que começou há 30, 40, 50 anos atrás. Então, no livro lá do John MacArthur, Guerra contra a Criança, ele fala sobre isso, que a tendência é uma geração ela colher muito mais moralidade do que a outra, porque a outra plantou e nós estamos colhendo. Então, lavagem cerebral vai mostrar isso, que hoje os nossos filhos, eles estão colhendo em demasia quando entram numa escola, entram numa faculdade. Por quê? Porque a nossa geração passou para eles vamos dizer assim, a perversão que nós recebemos, a perversão que nós criamos, e agora está indo para eles. Então, urgentemente, a gente precisa preparar bons professores para o meio escolar, para o meio acadêmico, porque nós deixamos isso a cargo de Pensando pessoas... numa reação propositiva, o que nós devemos fazer? Propositiva, primeiramente, discipular os nossos filhos, né? Não deixar e não confiar na neutralidade da escola. Pastor, minha escola é cristã, não importa, né? Acompanhe o seu filho, acompanhe o que está sendo escrito, o que está sendo ensinado. Não é porque ela é cristã que pode ser que algum professor não seja tão cristão assim, ou pode ser que ele seja cristão, mas com a teologia diferente da sua, né? Então, quando você entrega o seu filho para a escola ela não recebe a autoridade total sobre o seu filho. Na verdade, é uma autoridade compartilhada. A escola, ela está sendo o quê? Ela está sendo uma parceira sua na criação do seu filho. Então, você tem que acompanhar, porque se em algum momento você perceber que o que está sendo ensinado está indo contra a sua fé, você precisa tomar duas decisões. Primeiro, instruir o seu filho, e segundo, usar meios legais para tentar mudar isso. Ou conversando na escola, ou mudando o filho de escola. Mas tem que ser feito, né? Então, a reação propositiva é preparar bem os nossos filhos, preparar o coração dos nossos filhos. Pastor, eu trabalhei muito tempo com jovens, e eu percebo que muitos jovens chegam na faculdade e saem e abandonam a fé cristã, é porque os pais não prepararam o coração dos filhos para aquele momento. Então, não é o que é ensinado na faculdade que tira. Na verdade, o coração nunca foi discipulado e disciplinado. A faculdade foi apenas um passaporte que ele já queria usar há muito tempo. E a faculdade apenas instigou ele a usar aquilo. Então, prepare o coração dos filhos, né? Trate, né? Aconselhe, caminhe. O senhor falou sobre formação de professores. Formação de professores, isso é importantíssimo. Não só de professores, mas políticos, né? A gente caiu numa besteira de achar durante muito tempo que a gente não deve se envolver com política. Não, de fato, a igreja não tem que se envolver com partidos políticos, né? Isso não faz parte do nosso papel como igreja. Mas nosso papel como igreja é formar excelentes cristãos que sejam excelentes cidadãos em todas as vocações, inclusive na política. Então, a gente hoje sofre no Brasil com o quê? Com péssimos políticos. E aqueles que se dizem cristãos, eles abraçam agendas políticas muito mais para se beneficiar do que beneficiar o povo. Ou seja, abraça uma visão política com uma cosmovisão não cristã. Então, o que a gente precisa fazer? Preparar para todas as áreas da sociedade excelentes cristãos para ocupar excelentes cargos. E aqui eu ressalto, fazendo um adendo, né, algumas áreas. Por exemplo, jornalismo. Jornalismo é importante. Direito. E por que não chegar lá nos juízes? Precisamos de juízes cristãos justos. Exatamente, que vai aplicar a lei como deve ser aplicada, né? Políticos são aqueles que criam leis, né? Então a gente não pensa nisso. Não, deixa, não pode deixar, né? Então eu acho que ações propositivas primeiro, discipulado do pai e da mãe, a igreja sempre caminhando junto, dando ferramentas e conduzindo os pais quanto a isso, e ao mesmo tempo a gente preparar aí os nossos filhos para ocuparem cargos em que essa longa marcha pelas instituições, como dizia Gramsci, ela tem sido ocupada por pessoas que têm uma ideologia materialista, cientificista, secularizada, completamente alheia à palavra do Senhor. Excelente, reverendo. Nossa gratidão por esse podcast, por essa entrevista maravilhosa. Que Deus possa abençoá-lo cada dia mais na sua igreja, levando realmente a boa palavra do Senhor e
quais seriam as suas palavras finais de despedida, aqui tanto para o nosso público quanto para o seu público? Amém, vamos Cremos lá. que podemos fazer esse bem bolado, esse bem casado aí nos públicos, né? Para que eles sejam cada dia mais edificados em nome de Jesus. Eu vou falar para as nossas duas igrejas, né, e para os demais que estão nos acompanhando, que não são das igrejas dos parques, né? Parque Bandeirante Rio Verde, Parque das Nações de Santo André. Eu gosto muito de uma expressão que Lutero usava, que ele dizia que nós temos que preparar os nossos filhos para 2 grandes dias, né? Então, o primeiro grande dia é o nascimento dos nossos filhos, né? E o segundo grande dia é a volta de Cristo. Né? Então ele fala, a gente tem que preparar os nossos filhos para que, quando Cristo voltar, de fato, eles foram discipulados a amar Cristo, de estarem entre aqueles que estarão por todo sempre na eternidade com Cristo. Então o nosso trabalho é agradecer ao Senhor por ter nos dado filhos, nos dado uma família. Aqueles que estão nos ouvindo que não têm ainda uma família, né, que você ore, que o Senhor te abençoe, que você desfrute da bênção de ter uma família e que a sua família, de fato, seja uma família centrada aos pés de Cristo, uma família que toda a dinâmica familiar é conduzida pelas Escrituras, e certeza absoluta que nesse mundo tão difícil, se você tiver a palavra do Senhor como aquilo que conduz a sua família vai ser extremamente abençoada, a sociedade vai ser abençoada e a sua igreja vai ser extremamente fortalecida. Então, nós até brincamos ontem, né, pastor, que famílias fortes criam filhos bem estruturados. E o contrário também é verdade, né? Famílias bem estruturadas fortalecem igrejas locais. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe pastor. a sua vida, receba o nosso carinho, nosso abraço. Deus esteja sempre te abençoando. Se você ainda não segue o Instagram do Reverendo Erley Rocha, passa para nós, pastor. O Instagram é tranquilo, né? O Instagram não é Erley Rocha, é D-Rock, D-I-R-O-C-K. Mas se colocar Erley Rocha, também vai sair lá. Né? Também sai, né? Sai. R. Rocha. Não, beleza. Deus abençoe muito a sua vida. Um forte abraço em nome de Jesus e até o próximo episódio do podcast Mais Verdade e Vida.